Você sabia que 50% das vezes que procrastina alguma coisa tem a ver com um conflito acontecendo no seu cérebro? Sabia que a procrastinação vai muito além de apenas adiar tarefas? Percebe como esse comportamento está te sabotando sem você nem sequer perceber? Neste vídeo, vamos entender o que realmente é a procrastinação e como você pode identificar se está se deixando sabotar sem perceber. Se você tem o hábito de deixar tudo para a última hora, este vídeo é para você. Fique comigo e descubra sinais que podem te ajudar a entender se você está sendo um procrastinador e o que isso realmente custa para a sua vida. Afinal, o que é procrastinação? Procrastinação é uma palavra de origem latina, formada por dois elementos, pro, que quer dizer à frente, e crastinus, que significa de amanhã. Literalmente, procrastinar significa adiar para depois de amanhã. Então, ao deixar qualquer tarefa para depois... Mas por que isso acontece? Esse processo envolve uma série de aspectos psicológicos e comportamentais que tornam esse comportamento um desafio complexo de lidar. Por isso, vamos começar analisando os aspectos psicológicos e emocionais envolvidos nessa prática. Em um nível mais profundo, a procrastinação não se resume apenas à falta de vontade ou à simples preguiça. Ela frequentemente está associada a questões emocionais, como a ansiedade, o medo do fracasso, o perfeccionismo e até a falta de autoconfiança. Por exemplo, aqueles que são perfeccionistas podem adiar tarefas porque têm medo de não realizar algo da maneira perfeita. Esse medo de falhar pode ser paralisante, levando a pessoa a evitar começar a tarefa em primeiro lugar, em vez de arriscar não atender às suas próprias expectativas. A procrastinação também pode ser um reflexo de dificuldades na regulação emocional. Em vez de enfrentar o desconforto de uma tarefa que parece difícil ou frustrante, muitas pessoas optam por adiá-la em troca de algo que dê uma gratificação mais imediata. Em vez de fazer algo que requer esforço, como estudar ou trabalhar, essas pessoas podem preferir atividades mais prazerosas e menos desafiadoras, como navegar nas redes sociais ou assistir a vídeos de entretenimento. Esse ciclo de adiamento e busca por alívio imediato pode criar uma confusão emocional, que às vezes nem é percebida pela pessoa que faz isso. Embora a procrastinação traga uma sensação temporária de alívio, ela também pode gerar sentimentos de culpa, estresse e ansiedade. Isso porque a tarefa adiada continua sem ser feita, aumentando a pressão à medida que o prazo para a realização se aproxima. Com o tempo, isso pode se tornar um ciclo vicioso, onde o medo do fracasso ou o desconforto de enfrentar a tarefa se repetem constantemente. Agora que você já entende os aspectos psicológicos e emocionais diretamente ligados à procrastinação, é hora de mergulharmos fundo num conflito que ocorre em sua cabeça toda vez que você cede à tentação de procrastinar. Vamos entender como isso ocorre na prática. Mas antes de seguir, se você está curtindo esse conteúdo e acredita que ele pode te ajudar, deixe seu like e um comentário aqui embaixo. Isso não só me ajuda a trazer mais conteúdos como este, mas também me motiva a continuar produzindo para você. Vamos lá, porque o que vem a seguir é fundamental para superar a procrastinação. Pesquisas recentes indicam que a procrastinação está ligada a um conflito interno no cérebro. O córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento, organização e tomada de decisões, tenta coordenar as tarefas e manter o foco. No entanto, o sistema de recompensa do cérebro, que busca gratificação imediata, interfere nesse processo. Em outras palavras, quando uma pessoa procrastina, ela está, na maioria das vezes, cedendo à tentação de atividades que proporcionam prazer instantâneo, como o uso de smartphones ou navegar na internet, em vez de se concentrar em tarefas mais exigentes e demoradas. O cérebro humano tende a evitar o desconforto de tarefas que exigem esforço contínuo. Então, por natureza, busca alternativas mais fáceis e recompensadoras. Isso é amplificado no contexto moderno, onde as distrações digitais, com redes sociais, notificações constantes e entretenimento de fácil acesso, tornam ainda mais difícil manter o foco e a produtividade.
E aí, conseguiu identificar se você é um procrastinador? Mas não se preocupe, porque é algo que todos nós podemos superar com o tempo e as estratégias certas. Mas o mais importante é saber o que essa procrastinação está realmente custando para a sua vida. Por isso, no próximo vídeo, vamos explorar os impactos dela no seu bem-estar e como o mundo digital está alimentando esse ciclo miserável. Você vai se surpreender com o quanto isso pode estar sabotando você sem perceber. Então já sabe, né? Deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar conteúdos que podem transformar sua maneira de agir e pensar. Não esquece de ativar o sininho para não perder o próximo vídeo dessa série cheia de insights. Também me conta aqui nos comentários. Qual foi a maior descoberta ou insight que você teve assistindo a este vídeo? E como você pretende aplicar isso no seu dia a dia? Vou adorar saber. E compartilha este conteúdo com aquele amigo que vive adiando tudo. Quem sabe vocês não superam isso juntos? Nos vemos no próximo vídeo.